Good morning, everyone! Então, hoje nós iremos apresentar a apostila, né? Nós iremos fazer os comentários das questões 1 until 4. Então, as questões do 1 a 4. Lembrando que a apostila é composta das questões 1 a 12. Então, and away we go. E lá vamos nós. E aí, primeiramente, eu quero desejar Happy Woman Days. Então, feliz Dia das Mulheres para todas as mulheres. I wish a lot of dreams, a lot health, a lot healthy, a lot lovely. Então, desejo a todas muita saúde, muita and peace, paz e a lot of lovely. Então, e muito amor para vocês, alright? Então, have a good day. Tenham um bom dia, meninos. E na questão 1, nós vamos comentar a prova que foi do Enem, tá? Então, a prova recente do Enem aí. Então, a gente chama a minor bird. Então, o primeiro aqui é um pássaro pequeno. Have a wish a bird would fly away. Eu gostaria. Aqui eu vou fazer algumas pontuações aqui. Então, essa expressão fly away é uma expressão que significa... Só lembrando aqui, primeiro eu vou colocar would, que é um termo que você utiliza quando você utiliza a expressão gostaria. Então, eu queria, I wished, né? Eu queria, então, lembrando que todo o verbo aqui está no passado. Eu queria que o pássaro voasse para longe. Então, would fly away mostra a vontade desse pássaro voasse para mais distante. And not sing my house all day. E aqui, na verdade, não é sing, é sing, né? Que é o verbo cantar. E não cantasse na minha casa todos os dias. Have clapped my hands and thrown the door. Então, ele fala que clapped significa bater. Então, ele batia as mãos, né? At free on the door. Aí, ele fala que batia suas mãos, né? Em frente à sua porta. And with the seam as the fiddle could bear no more. E aí, ele fala que quando não parecia, né? It seemed, não via ou parecia, as if could bear no more. E aí, ele fala que depois que ele fez isso, ele não conseguiu mais ouvir, bear no more. Então, ele não escutou mais o barulho. The fault must partly have been in mine. Então, essa expressão fault significa culpa. Então, ele fala que a culpa deveria ser parcialmente, partly, né, parcialmente, por parte, na verdade, dele, né, então, parcialmente have been in mine, então, deveria ser minha, né. The bird was not to blame. Aí ele fala, essa expressão blame aqui, pessoal, significa culpa, tá? E fault também significa culpa. And for his key. Esse key aqui, toma cuidado que key a princípio significa chave, mas só que key também significa natureza. Então, ele fala aqui que o pássaro não devia ser culpa do pássaro, né? A sua natureza. Então, was está no passado aqui, né? And of course there must be something wrong. Então ele fala que é claro que alguma coisa deveria estar estranho ou errado, né? Wrong, errado. In wait to silence and song. Então ele fala que na espera do silêncio, nenhuma canção. E aí é um poema, né? E ele fala que no poema de Robert Frost, as palavras fault and blame revelam por parte do eu lírico uma. Então, por parte do eu lírico, quando ele utiliza a expressão fault, culpa e blame também culpa, o que ele está querendo mostrar? Culpa por não cuidar do pássaro, letter A. B, atitude errada por querer matar o pássaro. Letra C, necessidade de entender o silêncio do pássaro. Ou letra D, uma sensibilização com relação à natureza do pássaro. E letra E, irritação quanto à persistência do canto do pássaro. Então, vocês vão analisar por parte do eu lírico a expressão fault and blame. Quando ele utiliza essas duas palavras aí, principalmente você vai analisar essas duas frases aqui, ó, onde que eu sublinhei de amarelo aqui, ó, essa parte de amarelo. Nesse parágrafozinho aqui, o que ele está querendo dizer? Qual que é a ideia principal desse parágrafo aqui? Ok? Number 2. Esse aqui também
muita representatividade, principalmente para umas problemáticas que as mulheres enfrentam, infelizmente, até o dia de hoje, mas que algumas estão conseguindo vencer, que aqui mostra a questão da imposição à mulher. Então, a mulher é imposta por diversos fatores. Então, a gente vai analisar um desses fatores aqui. A expressão shouldn't, como eu já havia mencionado, é um termo que significa dever, só que como está na negativa, a gente vai utilizar não deveria. Então, woman shouldn't I, mulher não deveria ser ela, woman shouldn't have rights, mulher não deveria ter os mesmos direitos, have a right significa os mesmos direitos, woman shouldn't vote, então mulher não deveria votar, woman shouldn't work, mulher não deveria trabalhar, woman shouldn't box, mulher não deveria lutar. Então, aqui embaixo fala, woman shouldn't suffer for discrimination anymore. Então, mulher não deveria sofrer discriminação não mais. E aqui, os recursos usados nesse pôster de divulgação de uma campanha levam o leitor a refletir sobre a necessidade de quê? Então, de acordo com o texto aqui. Esse texto, ele está mostrando uma ideia de quê? Letra A, criticar o tipo de tratamento dado à mulher, rever o desempenho da mulher no trabalho, questionar a sobrecarga de atribuições da mulher, analisar as pesquisas acerca dos direitos da mulher ou censurar. O que é censurar? Proibir a mulher pelo uso de determinadas palavras. O que esse anúncio faz quando tapa a boca da mulher e também o que ele mostra o sentimento aqui? A gente está trabalhando hoje, como é o Dia Internacional das Mulheres, né? Mostra principalmente a vitória das mulheres, a conquista pelo seu trabalho, mas infelizmente algumas ainda são impostas esses diversos termos aqui, um deles, né, que mostra no cartaz. Number 3. Essa questão number 3 é um pouquinho extensa, mas a gente vai analisar principalmente o primeiro parágrafo. O primeiro parágrafo já entrega a ideia principal do texto, tá? Então, vamos analisar aqui, ó. E também o último parágrafo aqui. Primeiro, para você ver direto como que você vai no texto, você tem que analisar a pergunta. Conforme o texto, um aspecto associado ao caráter efêmero, que é no sentido de passageiro. Então, efêmero significa algo que é passageiro, algo que passa rápido. Da popularidade de um usuário na internet relativo ao uso das plataformas no TikTok. Então, para quem não sabe, é uma plataforma, né, que as pessoas fazem videozinhos curtos, né, fazem edições de vídeo, animações, e aí bomba também, dependendo do vídeo da pessoa, ok? Então, vamos lá. I knew, então aqui ele está usando no passado, porque I knew, eu sabia. Então, I knew TikTok existed. Eu sabia que TikTok existia. I didn't even fully understand what is until a few months ago. Só que ele fala que ele não compreendia, né? I fully understand. Então, ele não compreendia totalmente, fully no sentido de totalmente, alguns meses atrás. Ele sabia que existia, mas ele não compreendia como usar o aplicativo alguns meses atrás. Então, a few months ago, que significa alguns meses atrás. I also realize, toma cuidado que isso aqui é um falso cognado. Realize não é realizar, é percebeu. Então, eu percebi também, I also realized that something radical. Então, percebi algo radical. Yet large and visible, que ele fala que largamente invisível, it happened on internet. O que está acontecendo na internet? With implications we still don't understand. Com implicações que ainda eu não consigo entender. When I was grown up, então ele fala que quando ele estava desenvolvendo, crescendo, I took for granted the people. Então ele fala que ele pegou um número de pessoas, né? Então ele fez uma comparação. Então essa expressão granted, a gente vai analisar que significa no sentido de garantido, tá? Então, garantido, percebido, permitido. Então, ele fala que reconheceu também. Aqui também grant significa reconheceu. Então, aqui a gente vai utilizar
Então ele percebeu, ele reconheceu que algumas pessoas who became famous enough to listen by a crowd has worked hard. Esse aqui é um ponto principal. Que ele fala que quando ele era criança, principalmente, ele percebia que as pessoas famosas, as pessoas que ficavam famosas, então, who became famous enough, era através do crowd has work, era através do seu trabalho pesado, no sentido assim, as pessoas tinham uma carreira e elas trabalhavam desde cedo. Então, era um trabalho assim que era construído ao longo dos anos. Então ele fala has working hard quality and general operate support. Então ele percebia que para a pessoa se tornar famosa era um trabalho assim construído aos poucos. Então só vou resumindo aqui para vocês. E ele fala que hoje, então vou colocando aqui, ele fala que principalmente eu vou separar essa palavra aqui, ó, que vira platforms such as TikTok. Então ele fala que hoje, através do TikTok, as pessoas ficam famosas num piscar de olhos. Não é igual antigamente, que era um trabalho construído aos poucos para a pessoa se tornar famosa. Então ele fala assim que YouTube or Instagram, então ele fala que YouTube e Instagram, so because answering institutional work, então ele fala que principalmente não só o TikTok, mas o YouTube, Instagram, possibilita essa ascensão da pessoa muito rápida. E aí, principalmente nos seus perfis aqui, quando ele fala assim, design public relation teen, principalmente ao público adolescente, to boost the celebrity profile, se tornam celebridades muito rápido nesses perfis. E fame can suddenly appear. E aí ele fala também que a fama ela pode aparecer rapidamente e de repente também essa audiência pode cair de uma hora para outra. Então, just as suddenly significa que de repente, be taken away again. Então, de repente você pode estar fazendo muito sucesso e de repente uma hora você cair de uma hora para outra, não fazer mais sucesso. E ele fala que for a teenager, para adolescente, social media, então as mídias sociais, as redes sociais, can be seen like a summer garden. Pode ser um jardim de verão. At dusk filled with fireflies. Então ele fala que pode ser um jardim, né? Essas redes sociais para as pessoas. E aí ela fala que essa expressão dusk significa que pode ser um crepúsculo com labaredas, fireflies, né? Labaredas que ele fala que é um crepúsculo com vagalumes. Fireflyer significa vagalumes. E aí, spots on the light sun, então esses pontos de luzes de repente, inch, flamam, flare, flamam. It's bad thing, é uma coisa ruim? Will not know several years. Aí ele fala que não tem como saber, né? Will not know, não tem como saber for several years, por muitos anos. Então, ele tá falando que essa fama pode ser imprevisível, então, principalmente quando ele utiliza unpredictable, capricious display. Então, pode ser uma fama boa, mas também ela pode ser imprevisível, não sabe se ela vai durar por muito tempo. Conforme o texto, um aspecto associado ao caráter efêmero da popularidade de um usuário na internet relativo ao uso de plataformas como o TikTok. A falta de conhecimento técnico dos adolescentes para o manejo dos hardware, a perda do interesse do público pelas publicações até então atrativas, a competição entre usuários com atitudes pouco éticas ou a variedade limitada dos vídeos postados em razão do tratamento precário das imagens. Então, esse caráter FM é relativo ao uso de plataformas como o TikTok. Então, vocês vão analisar essa assertiva em relação a essa afirmação aqui. E questão 4, nós temos 3 provérbios. E vocês vão analisar, aqui sai um pouquinho errado quando ele fala provérbios, né? Aqui vocês vão analisar esses 3 provérbios. Quando ele fala, e a ideia desses 3 provérbios, em ordem e sequência que eu vou querer. Don't count your chicks before they lay eggs. A princípio, em português, seria não conte os ovos antes da galinha botar, tá? Então, eles colocaram aqui em inglês, não conte as galinhas antes dos seus ovos serem botados. É a mesma analogia. Don't bite the hands that feed you. O que está querendo dizer quando ele fala bite, que é o verbo morder, and feed, que é alimentar?
Não morda a mão de quem te alimenta, quem alimenta você. E number 3 é uma expressão. Every cloud has a silver line. Significa todo lado há um lado positivo. Então, tudo há um lado positivo. Então, essa alternativa que contida nesses 3 provérbios em relação às ideias principais deles, está relacionada a letter A, B, C, D ou E. Então, vocês vão analisar a ideia de cada um desses 3 provérbios e marcar na sequência correta. Por exemplo, é esperteza o primeiro? É desconfiança o segundo? Ou number 3 é foco na terceira? Alright? Então, eu desejo para vocês good job, bom trabalho para vocês and have a nice day. E um ótimo dia.